Olá, mulher expatriada! Aqui quem fala é Joyce Facchini, psicóloga e terapeuta holística. E no nosso encontro de hoje nós vamos falar sobre 3 travas emocionais que bloqueiam a sua vida morando fora do Brasil. Então vamos lá! Seja muito bem-vinda. Lembrando que esse áudio fica disponível na plataforma do Spotify, no nosso podcast Expatriada na Terapia. Então, se você não segue, não sei, você está perdendo. E você que está me escutando no Spotify, seja muito bem-vinda. Deixa lá um comentário que eu quero saber. E seja bem-vinda quem está entrando aqui no ao vivo. Maravilhoso. Bem-vindas, mulheres expatriadas. Bem-vindos, homens expatriados. A nossa live de hoje, eu vou tratar de um assunto de 3 travas emocionais que te bloqueiam na sua vida morando no exterior. Certo? Então vamos lá. Porque eu sei, mulher, que você fica, com aquela sensação de que você só trabalha, é trabalho, casa, casa, trabalho, e você fica irritada, muitas vezes, cansada, e começa até a se questionar se você fez a escolha certa. Então, se você fez a escolha certa de sair do Brasil, se você fez a escolha certa de morar no país que você está morando, se você está vivendo isso certo. E aí a vida vai passando, você fala assim, não é possível. Quando eu vim morar fora, achei que estava fazendo a melhor escolha, mas agora tá parecendo que esse daqui não tá travado. A vida não tá andando, gente. O que tá acontecendo? E aí, mulher, o que será? Será que você tá com uma dessas 3 travas emocionais? Pois é. O nosso físico, mental e espiritual, eles estão conectados. Uma coisa afeta a outra. E pode ser que no passado a gente fazia essa divisão aí, essa separação de corpo, mente e espírito, né? Então, tá doente fisicamente, tá tudo certo, né? Vamos tratar o físico. E aí ninguém olhava para as emoções. Tanto que muitas vezes a depressão, e até hoje, é vista como frescura. A ansiedade é vista também como, bobagem, né? Nada demais. Então, olha só, mas está tudo conectado. Então, mulher, talvez a tua vida no exterior não está andando justamente por conta de você não estar olhando o seu emocional. E é disso que eu quero falar hoje com você. Certo? Seja muito bem-vinda. Vamos lembrar uma coisa? De encaminhar esse episódio para a sua amiga expatriada, certo? Porque isso me ajuda muito. E toda semana eu tô aqui, na quarta-feira, te entregando conteúdo importantíssimo, conteúdo que eu falo para as minhas clientes, né? Eu disponibilizo aqui para você. Ok? Combinado? Muito bom, então. Muito bom. Vamos lá. Quando a gente fala sobre travas, bloqueios, o que te vem à cabeça? Me diz aí, o que te vem? Nossa, trava, bloqueio, não tô conseguindo seguir, minha vida tá parada, tá patinando. O que vem assim para você? Quando a gente fala de bloqueio, né, vem as famosas crenças. Joyce, todo mundo fala de crença e eu não consigo entender o que é crença. Vamos simplificar? Crença nada mais é tudo aquilo que você acredita. Parece que crença, às vezes, a gente puxa para a questão de religião, né? Mas não tem nada a ver com isso. A crença, ela, quer dizer, também tem a ver, né? Porque na religião a gente tem os dogmas, as leis, né? Os costumes que cada religião se adequa e segue. Porém, as crenças, elas não são só através de uma religião. Você pode não ter nenhuma religião e com certeza você acredita em várias coisas. Então imagina, toda frase de afirmação, ela é uma crença. Então quando eu penso, é mais fácil, né, eu ganhar dinheiro trabalhando numa empresa grande. Ou é mais fácil eu ganhar dinheiro morando no exterior. Tudo isso são crenças, porque não necessariamente. Tem gente que ganha muito dinheiro tendo a própria empresa.
tem gente que ganha sim muito dinheiro no Brasil, né? Lá no próprio país. Então a crença, ela pode tanto te bloquear, que é o que a gente vai falar hoje, quanto ela pode te expandir, né? Para você fluir. Eu falo que é passar no aeroporto igual sabonete, né? Você vai escorregando aí pelo aeroporto. Então, quais são as afirmações que você faz para si, que você acredita? E esse vai ser um exercício que eu vou jogar para você ir pensando. Por exemplo, muitas crenças, né, que vem a gente tem que trabalhar muito para conseguir dinheiro. Tem que suar, né, a canela aí para conseguir dinheiro. É uma crença muito famosa que todo mundo fala. Outra crença também, e coloca aqui para mim nos comentários que crenças que vem na sua cabeça. Crença de que eu tenho que X para conseguir Y, certo? E aí o que acontece? Tem coisas que a gente começa a acreditar que vão impedir que a gente tenha uma vida mais leve, mais feliz. Aí a gente fica assim, nossa, eu só vou ser feliz quando eu me formar. Eu só vou ter uma vida mais tranquila quando eu tiver minha casa própria. Percebe? E com isso a gente vai dificultando a nossa vida. Nossa, mas tem tantas crenças que podem realmente dificultar a nossa vida morando fora do Brasil. Mas aqui eu vou falar de algumas emocionais específicas que eu mais escuto em terapia. E aí, eu separei 3 aqui hoje para você. Se a gente pensar que o que é o bloqueio? É a crença, né? É o que te impede de ter algo, de viver algo. Então, aí eu te pergunto, o que você gostaria de viver? O que você quer viver? E aí está o primeiro bloqueio. Será que você tem clareza na sua vida do que você quer? E aí a gente vem no gatinho, né, do livro, da história da Alice, no País das Maravilhas. Ah, eu tô perdida. E aí o gato pergunta, pra onde você vai? Não sei. Se você não sabe, qualquer caminho serve. Então, olha só, se você não tem a clareza do que você quer, como que você vai traçar um caminho? Você realmente vai ficar se questionando. Tô escolhendo certo? Tô no país certo? Tô na casa certa? Tô no relacionamento certo? E aí, sabe qual que é o grande problema disso daí? É que você começa a se distrair, né, dos seus objetivos, do que você acredita, do que você quer, do que te faz bem e fica olhando para a vida dos outros. É complicadíssimo, complicadíssimo. Porque aí, quando você fica ali presa na vida dos outros, olhando, né, você se distancia cada vez mais do que é importante para você, do que é o seu sonho. E vamos dizer, e aí? Como é que você vai saber se você está no seu caminho certo? Como é que você vai conseguir fazer sua vida acontecer? Que seja na carreira fora do Brasil, que seja morando no país certo para você, no relacionamento que faz bem. Que relacionamento você vai investir? Com que pessoa? Se você se distrai com o que o outro está escolhendo, o que o outro quer, o que o outro acha bom, cada vez fica mais impossível você conseguir encontrar, conseguir fazer a sua vida fluir. Faz sentido? E aí não tem como falar desse bloqueio não dizendo, né, aquilo que a gente fala, cresce escutando no Brasil, que é o quê? Ah, você tem que estudar, fazer faculdade, sair de casa, comprar um carro, começar a namorar, casar, depois de casar, ter filho, comprar casa. E aí tem uma ordem, né? Tem uma ordem a ser seguida ali. E aí você vai seguindo esse cronograma que te falaram desde quando você nasceu, e aí você fica desconfortável. E eu tenho certeza que, mulher, se você mora fora do Brasil,
você já saiu desse cronograma que estava ali programado, né? Que a sociedade, principalmente na nossa cultura brasileira, acaba traçando pra gente. É estudar, é comprar carro, namorar, casar, comprar casa, ter 2 filhos, né? E ficar numa carreira super estruturada, trabalhando e cada vez crescendo, crescendo, crescendo mais. Se você está morando fora, com certeza você já questionou sobre esse cronograma, esse roteiro da vida. Mas aí eu te digo, você se desvinculou completamente? Ou você só mudou de país e aí acabou se perdendo novamente no que fazia sentido para você? E tá querendo seguir não o roteiro lá que a gente acabou de falar do Brasil, mas você tá fazendo um roteiro que tem que ser aqui na Europa, aqui nos Estados Unidos, seja onde você está morando. Percebe? É aí que você acaba se perdendo, travando a sua vida. Porque não tem a clareza do que você quer e qual que é o teu roteiro da tua vida. Né? Quando às vezes a gente compra crenças dos outros, né? Acredita que aquilo é a gente ou aquilo serve pra gente. Eu me lembro de uma história, de uma situação que aconteceu real comigo, né? Quando eu era criança, eu não sei quando que minha mãe começou a falar isso pra mim, mas desde pequena, assim, eu lembro da minha mãe falando que eu era uma criança muito difícil de dar presente, que eu era difícil de agradar. E aí eu cresci escutando isso e acreditando naquilo. E aí toda vez que minha mãe ia me dar presente ou que era meu aniversário, eu falava, eu não sei, você é muito difícil de agradar. E eu lembro que isso foi até a minha adolescência, assim. E por volta dos 15, 16 anos, na verdade acho que um pouco mais, acho que tinha 17 anos, aí depois comecei a trabalhar. Eu peguei pela primeira vez, me questionei. Nossa, mas eu sou difícil assim de agradar? Eu sou difícil assim de dar presente mesmo? Será? E aí foi nesse momento que eu me questionei que eu comecei a pensar, nossa, mas se a pessoa me dá um chaveiro, eu fico feliz. Se a pessoa traz aquela camiseta, né, do Brasil, fulano de tal foi a Salvador e lembrou de você, né? Eu já fico super feliz porque a pessoa lembrou de mim. E aí foi a primeira vez que eu questionei realmente isso que minha mãe dizia, que eu era uma pessoa difícil de agradar, difícil de dar presente. E a partir daquele momento ali, eu falei, não, quase 20 anos de vida acreditando que eu sou difícil de agradar, que eu não gosto de qualquer presente. Não, eu sou fácil de agradar, eu gosto de presente, eu gosto que as pessoas lembrem de mim. Para mim é um significado da pessoa lembrar de mim, de né, sentir importante para aquela pessoa. E aí eu comecei a afirmar, não, eu sou fácil de agradar, né? Eu gosto de ganhar presentes, eu ganho presentes. Ó, essas frases são todas as crenças. E por que eu tô te contando essa história? Porque muitas vezes você compra uma crença, compra um pensamento de você, da sua vida, do que você quer para sua vida, que na verdade foi te falado, que outra pessoa trouxe para ti. E não que realmente é algo que você acredita, que você quer, que você confia. Eu quero que aqui, diferente da terapia, eu preciso que você realmente pense com os seus botões aí quais são esses pensamentos que estão te bloqueando. O que são as frases que te vêm no automático na sua mente como sentenças? É isso, é aquilo, é mais difícil. Só quando eu tiver isso que eu vou estar feliz. Esse é o maior bloqueio que você pode ter. O maior bloqueio que você pode ter. Né?
A falta, então, de clareza, de saber o que você quer, de comprar crenças dos outros, ao invés de se questionar o que é que você realmente quer. Certo? Muito bom. Vamos passar, então, para o segundo bloqueio? O segundo bloqueio, ele é... Eu vou trazer as frases, né? E aí você vai identificar, tá certo? Eu chamo das âncoras. Que é o quê? Nossa, a minha infância foi tão difícil. Nossa, se eu tivesse um pai e uma mãe com mais dinheiro, se minha mãe e meu pai tivessem insistido mais, eu valorizado mais nos meus estudos, que eu aprendesse inglês, espanhol logo desde pequena, seria tão mais fácil. Ou até me lembro de uma cliente falando: nossa, os meus amigos gringos, né? Gringos, a gente que é gringo aqui fora, né? Os meus amigos gringos, ai, a vida deles é tão mais fácil porque o pai e a mãe deles estão aqui, Joyce. E ela falava: quebrou a máquina de lavar. O pai e a mãe deles resolveu o problema. Foi lá, deu outra máquina. A minha vida, eu não posso contar com isso. Meu pai e minha mãe nem tem como me ajudar, sou eu que ajudo meu pai e minha mãe. Olha só. E isso é uma realidade? Sim, mulher. A questão aqui que eu tô dizendo é: o segundo bloqueio é você ficar presa ao passado, ressentindo de como foi, com mágoa de situações, de como aconteceu, de onde aconteceu, entende? A mágoa, o ressentimento, o ranço são âncoras que te prendem ao passado, que te impedem de você seguir em frente. E aí, ó, aquilo que a gente falou, de seguir o seu caminho, de seguir o que você quer, de viver o que faz sentido para você. Porque você tá lá, presa nas histórias da sua infância, presa nas pessoas que fizeram isso com você ou que não fizeram, que não te ajudaram, presas em situações difíceis do seu ensino médio, presa ali não aceitando como foi. Olha só. E eu não tô dizendo que não dói. Não é simplesmente para você fingir que aconteceu. Não. Completamente diferente. O que eu tô dizendo aqui é que ficar com essas âncoras te prendendo no passado te impedem de você ter o que você quer na sua vida morando fora do Brasil. Sabe? E aí eu te faço uma pergunta que eu quero que você faça para você. Preparada? Quais são as crenças? Quais são os pensamentos, as memórias do passado que te impedem de viver o que você quer hoje? Vou repetir. Quais são as memórias, os pensamentos que te impedem, que te bloqueiam de viver a vida que você quer viver hoje, que fazem você ficar presa no passado? Olha lá, bloqueada. Bora beber uma água, se hidratar junto. Pensou? Se te veio aí o pensamento de um relacionamento anterior, de um namoro que acabou, de um casamento, se te veio o pensamento das oportunidades que você não teve na infância, do pai e da mãe que você teve como se fosse uma coisa que te atrapalhou, ou que você poderia, deveria, merecia ter ganhado mais. O que é que te vem? Que a sua vida poderia ter sido mais fácil, e aí você fica presa ali.
mágoas de pessoas que fizeram mal para você, de coisas que deram errado, ou até mesmo mágoa e culpa de você. Eu sei. Mas quantas vezes atendi e atendo no meu consultório, em terapia, mulheres que não conseguem se perdoar por terem permitido viver relacionamentos, fazer escolhas, carreiras que nem queriam, trabalhar em lugares que não queriam, que faziam mal, e não conseguem se perdoar pelo que fizeram consigo mesmas. Faz sentido? E aí você fica com mágoa, com ressentimento de você mesma. E aí? Vou falar o óbvio. Se tem uma pessoa que vai viver com você do começo ao fim, é você mesma. E como que sua vida vai fluir morando fora do Brasil, morando em qualquer lugar desse planeta, se você tem mágoa de si mesma, tem remorso, ressentimento de você mesma, das suas escolhas do passado. E aí eu não tô querendo dizer que para você passar um pano para tudo que você fez e falar, eu sou o alecrim dourado, perfeita, flawless. Não. Mas é reconhecer, acolher de como foi, afinal o passado não tem como você mudar, e se permitir seguir em frente. Olha lá. Senão essas âncoras, né, vão te impedir de fluir com a vida. Vamos se hidratar para conseguir engolir essas pílulas de verdades. Eu brinco aqui, mas é sério, mas a gente pode levar com leveza, não pode? Podemos. Então, vamos se hidratando e pensando, digerindo isso. Se você pensar, mágoa, ressentimento, remorso, remoer, é igual se a gente pensar na vaca, né? A vaca, ela remói, ela fica ali ruminando aquela situação. Ela nunca digere a situação. As vacas, né? Elas estão ali ruminando a comida, vai pro estômago, volta, vai pro estômago, volta. Inclusive, a vaca, se eu não me engano, ela tem mais de um estômago. E isso é ótimo para você lembrar, né? Não sou bióloga, não, né? Nada disso, sou psicóloga. Que, olha só, nunca digerir a emoção, ficar ruminando aquilo, não permite, ó, fica preso no estômago, dor de estômago. Fica ali, ó, ocupada com coisas do passado. Não, bora digerir isso para seguir em frente, parar de ruminar as situações do passado, as pessoas, né? A mágoa, a culpa, a raiva de si mesma. Muito bom. Bora passar para terceiro bloqueio aí, que te impede de ter uma vida fluindo morando fora do Brasil. E aí me lembra muito de clientes, né, que ficam ocupadas demais, super ocupadas. Joyce, tenho que fazer a vida acontecer. Tenho que trabalhar, senão ninguém vai pagar minhas contas, tenho que pagar o convênio dos meus pais lá no Brasil, tenho que conseguir, ó, pagar meu aluguel, estudar, fazer a vida acontecer, porque se eu não fizer, ninguém faz. Bora, bora, bora. E aí se ocupa com a família no Brasil, parte burocrática, fala com o advogado no Brasil, resolve os BO lá da família, tudo, né? Paga as contas da família, ou às vezes você nem precisa estar pagando a conta da família, mas está tão ocupada com tantos afazeres, e aí eu gosto de convidar você, e eu convido as minhas clientes em terapia, olha para si, olha todas as situações que você está super se ocupando.
O que realmente é o seu problema? O que realmente tem a ver apenas com você? Por exemplo, tomar banho, só você pode tomar banho por você. Se alimentar, só você pode se alimentar por você. Fazer exercício, só você pode fazer exercício por você. Mas quando você vai olhar tudo que você está se ocupando, você está se ocupando, então se preocupa com todo mundo que mora com você, com a sua família, com o seu trabalho, com o seu chefe, com tudo. E muitas vezes deixa de lado uma boa alimentação, exercício, fazer seus exames, fazer sua terapia. Terapia, Joyce? Tenho dinheiro nem tempo para isso. Terapia é caro. Terapia é caro, mas aí tá pagando passagem para os outros, tá pagando remédio pro estômago, mas terapia é caro. E o que eu tô querendo dizer com isso aqui? O terceiro bloqueio é você estar com as suas prioridades completamente bagunçadas. É você estar terceirizando a sua vida, coisas que, ou melhor, nem terceiriza, né? Deixa de fazer coisas que são muito importantes para você, que só você pode fazer por você, e acaba se ocupando e priorizando tudo e todos menos a si mesma. Com isso, o holoforte da sua vida, o foco da sua vida fica voltado para coisas que nem são tão importantes. E, pior ainda, você deixa de fazer coisas que ninguém vai fazer por você. E com isso, principalmente com o tempo, vai te trazer prejuízos pessoais muito sérios. Então vamos lá, um exemplo. Você percebe que o seu amor próprio, que sua autoestima, sua confiança em você, né, fica muito abalada. Que você fica muito abalada quando alguém fala mal de você, que você fica muito mal quando o outro não te valoriza, quando acaba um relacionamento, quando você comete um erro da língua ou quando o seu chefe te expõe e diz, olha, isso não foi legal que você fez, e isso abala muito as estruturas da sua vida. E aí, ao invés de você pegar, buscar uma terapia, fortalecer a sua confiança, cuidar de você, genuinamente assim, você vai lá e continua buscando mais a validação externa. O que é validação externa? Buscando agradar os outros, buscando ser uma pessoa que os outros amam, gostam. Ai, que pessoa legal, que pessoa confortável de estar perto. Olha, a Joyce cuida de todo mundo, agrada todo mundo, pensa em todo mundo. Só que aí ninguém tá vendo que a Joyce está se esquecendo. Inclusive você. Você mesmo não vê que você está se esquecendo, né? Coloquei meu nome aqui, mas coloca o teu nome. O momento que a gente fica com o nosso holoforte voltado para fora, quando eu digo holoforte, é a sua atenção. Quando a sua atenção, sua energia, o seu tempo está voltado para os outros, para fora, isso é um sinal de alerta gigante. Porque o outro pode faltar com você. O outro pode mudar de país, ou o outro pode trocar de emprego, o seu chefe pode te mandar embora. Mas você vai estar sempre com você. E aí, se o outro deixa de gostar de você, se a amiga começa um relacionamento e deixa de te priorizar, começa a não querer sair com você, ou seu chefe pega e não te elogia mais, fala que seu trabalho não tá tão bom assim, seu mundo acaba. Seu mundo acaba. E aí, você fica ali, ó, buscando migalhas de uma fonte externa que vai dizer que você é legal, que você é digna de amor, que você é uma pessoa incrível. Isso é a validação externa, é quando o outro é a fonte da sua autoestima, da sua alegria, do seu prazer, do seu senso de ser boa, de ser legal, de ser digna, capaz, suficiente. Vem tudo do outro. E aí, isso é um baita bloqueio. Porque quando você pensa, você está morando em outro país. Muitas vezes, essas fontes externas,
elas acabam. Isso pode acontecer até no Brasil. Mas digo, morando fora, a gente sabe o quanto que as pessoas mudam de país, o quanto que as situações, a gente muda de casa, muda de trabalho, né? As circunstâncias em volta da gente mudam muito rápido. Tanto que a gente fala que um ano vivido fora do Brasil é como se fosse 10 anos. A vida acontece. E aí eu te digo, quantas vezes a vida vai dar um giro de 180 graus e aí você vai ficar momentos sem essas fontes externas que vão validar e vão te fortalecer a confiança. E isso é um baita bloqueio para sua vida, porque daí toda hora você sente travei, me senti insegura, fiquei mal, o outro sumiu, o outro não tá ali para mim, o outro não tá falando que eu sou boa, eu não tô recebendo amor, carinho, atenção. E aí você não estava se cuidando, você não estava se priorizando. Você achou que podia deixar para depois o autocuidado, a terapia. Não, ficou ali se sentindo importante através dos outros, de ajudar os outros, de fazer as coisas para os outros. E aí, quando na vida tá só você, você não consegue se preencher. Faz sentido? Então, esse terceiro bloqueio é simplesmente o você tá com as suas prioridades completamente distorcidas. Onde você coloca os outros, o externo em primeiro lugar e diz que é besteira fazer coisas para você, que a terapia pode esperar, que é perca de tempo e é muito dinheiro investido, só que vai lá e investe dinheiro nos outros, investe dinheiro em coisas externas. E aí coisas que só você pode fazer para você, você fala, não, muito caro, não tenho tempo, deixa para depois. E com isso o quê? Passa 4, 5 anos que você está morando fora, que está priorizando outras coisas. E aí o que geralmente acontece? Fica doente. Aí começa a ficar muito mal emocionalmente ou até não fazer sentido sua vida morando fora do Brasil. E aí pensa, será que eu tenho que voltar? Será que eu tenho que casar? Será que eu tenho que ter filho? Então, para preencher isso aí? Faz sentido? Me diga. Eu queria até colocar um adendo aqui de algo que bloqueia muito, né? Um extra, vou colocar aqui para ti, que tem ligação com esse terceiro bloqueio, que é o quê? É bem nessa hora que você começa a sentir muita culpa, sentir quase que é errado o aproveitar, sentir que é injusto, que você é ingrata ou metida de reclamar, que como que você vai curtir a vida sendo que sua família tá lá no Brasil. E aí você vai sentindo essa culpa, sabe? E aí essa culpa te bloqueia de viver sua vida leve, morando fora. Vamos se hidratar aqui. Por que a culpa de aproveitar longe da sua família ou a culpa de se dar o melhor eu coloquei dentro do terceiro bloqueio? Porque se você sente culpa de se dar o melhor, com certeza as suas prioridades e se colocar em primeiro lugar, a sua autoestima, a sua confiança está abalada. Entende? Uma coisa leva a outra. Faz sentido? Mulher, muitas coisas. Eu sei que eu dei uma super cutucada aí em você. Mas olha só, é importante, né? Eu, como psicóloga, dar essa cutucada para te fazer pensar, para te fazer questionar. É um pouco disso que a gente faz em terapia, não é? E aqui o movimento que você tem que fazer é se questionar quais desses 3 bloqueios eu tô na minha vida, que tá travando realmente a minha vida
no exterior, a minha vida fora do Brasil. O primeiro movimento de mudança, de melhora, é a gente conseguir identificar o que é que está errado, o que está atrapalhando. Porque se eu não sei o que não está legal, o que é a minha trava, o meu bloqueio, quais crenças que eu comprei que estão me fazendo mal, por onde eu começo? Então, esse é o começo. Certo? Então, o emoji dessa semana para você colocar nos comentários aqui desse episódio é um play, um botãozinho de, sabe, o start, o play, assim, é um quadradinho com uma setinha. Combinado? E aí eu sei que você gostou desse episódio, que você assistiu até o final, que te ajudou a se questionar aí onde que você começa a ver onde estão esses bloqueios, para você ter a sua vida no exterior. Beijos para você, mulher. Não esquece de compartilhar, de dar um like e colocar os comentários aqui. Ah, e vamos lembrar? Vocês estão esquecendo de seguir o podcast Expatriada na Terapia. Então, clica aqui, segue e dá 5 estrelas.